Peça ao Espírito Santo que te ajude a lembrar da essência do primeiro amor. Eu fiz isso e eu tô chocada. Vou contar pra vocês como que foi. Eu tava aqui meditando Apocalipse no capítulo 2, que fala da igreja de Éfeso, que é uma igreja que é muito perseguida. Mas essa igreja, ela persevera com paciência e sem desanimar. Além disso, é uma igreja que não suporta os maus. Então, todos que se dizem ser apóstolos, eles colocam a prova pra ver quem são os que realmente estão mentindo, eles expulsam do meio deles. E, além de tudo, eles perseveram no trabalho de Cristo. Mas aí no versículo 4 fala assim: porém eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, se arrependa e volte para as primeiras obras. Eu já li essa passagem várias vezes, mas eu confesso que eu senti um grande temor quando eu li. Eu fui orar ao Senhor, até porque eu estava meditando sobre a igreja de Éfeso e eles estavam tão persistentes, aparentemente tão entregues à obra do Senhor. Eu estava orando, o Espírito Santo falou pra mim: Bianca, volte ao primeiro amor. E às vezes nós fazemos isso, porque quando estamos orando, buscando, estamos procurando estar longe do pecado, fazer a vontade de Deus, achamos que estamos no primeiro amor. E com muito temor eu falei: Senhor, me ajude a lembrar como eu era no primeiro amor. E ele me fez lembrar de 7 coisas que eu fazia quando eu estava no primeiro amor e também me disse o quanto ele estava com saudade. Gente, eu fiquei profundamente quebrantada. E eu vou falar pra vocês exatamente o que eu fazia e de tudo que ele me lembrou e que eu já não lembrava mais, tá? Eu fazia adoração intencional, que era colocar um louvor no ouvido e ficar ali adorando ao Senhor até que a presença do Senhor se manifestasse. Eu sei lá quanto tempo eu ficava, mas eu não estipulava um tempo. Eu só saía dali quando a presença do Espírito Santo se manifestava, ou quando eu sentia o quanto eu estava cheia da presença de Deus. Era que eu não me contentava com só orar. Então, como eu queria estar o tempo todo ali falando com o Espírito Santo, eu contava a minha rotina inteira pra ele. Então, eu falava: Deus, eu sei que o Senhor estava lá comigo, eu sei que o Senhor já sabe de todas as coisas, mas eu quero contar pro Senhor da minha ótica, embora o Senhor já... Até isso o Senhor sabe. E ali, gente, eu contava a minha rotina inteira. Eu sempre contava o meu dia inteiro pra Deus. Simplesmente pra passar tempo com Ele. Eu pulava a janela de casa e eu ficava lá atrás de casa horas conversando com o Espírito Santo. Um tempão. Até quase chegar de madrugada, eu falava: meu Deus, tem que dormir. Antes de dormir, eu ligava a lanterna do celular e eu ficava ali um tempão conversando com o Espírito Santo, mesmo depois de orar, mesmo depois de fazer uma devocional pra dormir, e cantava louvores só pra estar com ele e pra não parar de ter intencionalmente momentos com ele. Toda madrugada eu levantava pra orar, ou o Espírito Santo me acordava, ou eu colocava o meu celular pra despertar, mas me dava uma alegria só de pensar que eu estaria conversando com ele na madrugada, que eu não perdia as madrugadas, gente. Essa eu confesso que é engraçada, mas eu vou contar do mesmo jeito. Gente, intencionalmente, eu ficava pulando e adorando, erguendo meus braços. Precisava expressar uma forma de adoração, porque eu sentia tanto a presença, eu não sabia como expressar, então eu pulava, eu cantava, eu adorava, clamando a presença do Espírito Santo, adorando, falando quanto a presença dele significava pra mim, porque de alguma forma eu precisava expressar aquele amor e aquela presença total que eu tava sentindo. Eu tinha um caderno que eu escrevia declarações pra Deus, então tinha momentos que eu não queria falar, eu não queria fazer nada. Então o que eu fazia? Eu escrevia, colocava um louvor bem alto e ficava ali escrevendo pra Deus ou desenhando pra Deus. Eu procurava expressar a adoração escrevendo, desenhando, enfim, escrevendo letras de louvor. Sempre procurava expressar de alguma forma muito profunda. E o mais lindo é que depois que ele me fez lembrar de tudo isso, ele me disse: Bianca, não é pelas coisas que você fazia, ou também pela sua dedicação necessariamente, e sim porque, seja uma coisa pequena ou uma coisa grande, você me queria em todas elas 100%. E só a mim você queria o tempo todo. Hoje, novamente, o Espírito Santo me despertou para o primeiro amor, e ele quer despertar você, para sim se lembrar da onde você caiu, e se arrepender e voltar, porque ele sente saudade.